Vem comigo na minha mini férias na viagem no Chile. O primeiro dia foi cheio de atividades em Atacama. A empresa de passeios ia pegar a gente no hostel às 7 da manhã, então acordamos bem cedinho. Tivemos primeiro uma paradinha pro café da manhã, mas o destino para essa manhã era Lagunas Escondidas. E sim, existe água no deserto, e essas águas são super salgadas e você boia, mesmo sem intenção nenhuma, e as águas são lindas e geladas. Então agora é hora de voltar pro centro, almoçar, uma comida local e tomar um pisco sour. Por que não, né? Para refrescar. Uma coisa que percebemos também é que é bastante comum encontrar muitos brasileiros no Chile. E também descobrimos que as coisas aqui não é tão barato assim como a gente achou que seria. Mas o deserto do Atacama é um lugar muito diferente de tudo que a gente já viu. E a próxima atividade do dia foi o Valecito. Tava muito quente. E o passeio incluía ver um ônibus abandonado, algumas rochas no deserto e montanhas também no meio do deserto. E um desses lugares também tinham cristais de sal que faziam barulho durante o final da tarde. Agora vamos para o segundo dia no Atacama. A primeira parada foi o café da manhã, diretamente nos trópicos de Capricórnio. Vimos umas vicunhas na estrada e aí chegamos em Piedras Rojas, que é um lugar lindo que você consegue estar entre vulcões e muito perto da Argentina. Então você tem essa paisagem com essa água linda e ainda à distância você consegue ver flamingos. Nesse mesmo passeio a gente foi ver agora as Lagunas Altipânicas, que são lagoas naturais formadas bem no topo entre montanhas e vulcões, onde você encontra também bastante animais selvagens e locais nesse ambiente. Depois desse passeio, a gente parou para almoçar no meio da estrada e tiramos algumas fotos, depois finalizamos o dia na Laguna de Chacha, que é a reserva dos flamingos. E essa cena daria um belo quadro, não? Com a montanha e o lago. Agora voltamos para o centro de São Pedro para jantar uma comida local e dali mais pisco sour. E o dia ainda não acabou. À meia-noite fomos por tour astronômico de Atacama. E o terceiro dia foi amanhã em Termas de Iguatim, em Atacama, onde também vimos animais selvagens e fizemos um passeio mais aventureiro com um pouquinho de trilha, mas ao mesmo tempo bem relaxante e refrescante depois entrar nessas águas bem fresquinhas, temperatura ambiente, para curtir o restinho de Atacama e não esquecer dessa experiência incrível. Agora é hora de voltar porque tem ainda um voo de volta para Santiago para curtir um pouquinho do restinho das férias. Viajar para o Chile antes do Brasil é uma oportunidade também de conhecer um lugar novo. E ainda é um destino que não sai muito do trajeto de ida do Brasil. Eu só precisei tirar 8 dias do meu banco de horas de férias. Então, bem-vindos agora no meu hotel em Santiago. Ainda estamos no terceiro dia de viagem. E agora no quarto dia de viagem é dia de explorar mais Santiago. E estamos a caminho das termas de Summer. O guia explica que essas montanhas são ricas em minérios e também fósseis marítimos. Então bora pro cafezinho nas montanhas e também dar uma relaxada nas termas de Summer. No caminho de volta pro hotel, tivemos uma parada rápida para almoço, ver bichinhos e tirar foto. E depois passamos na fábrica de chocolate para finalizar com a sobremesa. Agora o caminho é ir direto pro centro da cidade e fazer outro passeio bem legal. Esse é o passeio do Sky Costaneira, onde você tem uma vista 360 pela cidade de Santiago. E aí para finalizar o quarto dia, jantamos no Luna Bar, um restaurante a céu aberto no meio da cidade. O quinto dia de férias começa agora visitando uma vinícola. Depois uma parada breve para conhecer as lhamas chilenas. E agora apresento a vocês mais um lugar lindo do Chile, onde a gente almoçou com a vista no Portillo Restaurante. E ainda bem que a gente conseguiu uma mesa bem de frente para a janela da Laguna del Inca. Depois do almoço fomos descer para ver a laguna de perto. E olha, eu vou confessar que andar no gelo não é a coisa mais fácil não, viu? Mas para ver e tocar nessa água com essa paisagem tão linda, vale a pena o esforço. A água obviamente estava bem gelada, mas tem gente que tem coragem de entrar, né? Vai entender. Outra curiosidade também, esse local é próximo à fronteira da Argentina. E para chegar até aqui a gente pega uma das estradas mais perigosas do mundo, que é a Rota de los Caracoles. E agora é hora de voltar para Santiago e experimentar um pouquinho mais da vida noturna, já que na Austrália tudo fecha cedo. Então a gente foi no Bar Nacional para assistir o Jogo do Brasil, comer uma comida de boteco local e tomar um drink famoso que se chama Terremoto. Agora vamos pro sexto e último dia no Chile, onde tomamos nosso café da manhã. E para finalizar os últimos minutos de Chile, a gente foi para um bar-restaurante para tomar os últimos drinks antes de ir para casa em São Paulo. Esse era um bar um pouco mais diferente, mais engraçado, com vários temas, com várias opções de drinks, mais divertidos e gostosos, e também com uma piscina de bolinha para tirar foto, né? Por que não? E esse é um super resumo das minhas mini férias no Chile, e eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição desse vídeo. Então se inscreva que eu vou compartilhar mais detalhes sobre a viagem de São Paulo e como foi trabalhar em São Paulo.